Bora mergulhar num mundo bem antigo e cheio de mistério, o mundo das runas nórdicas. A gente vai ver que esses símbolos são muito, mas muito mais do que um simples alfabeto. Olha só que interessante, a nossa análise começa com uma sensação, quase um arrepio. A autora do livro que inspira a nossa conversa de hoje descreve essa conexão com as runas como uma memória antiga, sabe? Algo que ela já conhecia lá do fundo, essa familiaridade misteriosa que vai ser nosso ponto de partida. Então, partindo dessa sensação, vem a grande pergunta, né? Se as runas não são só uns rabiscos na neve ou em pedras, o que elas são de verdade? Qual é a real natureza desses símbolos que parecem tão poderosos? Pois é, as runas não são só letras. Pense em cada uma delas como se fosse um portal. Um portal para um conceito, para uma força da natureza. Juntas, elas são tipo a chave para um sistema super complexo, uma forma de entender o cosmos e o nosso lugar dentro dele. Para entender o poder das runas, primeiro a gente precisa entender o mundo de onde elas vieram. E que mundo, hein? A cosmologia nórdica é um palco assim, grandioso, cheio de forças primordiais e reinos todos conectados. No comecinho de tudo, não tinha nada. Só o Ginnungagap. Imagina um abismo gigantesco, um vazio silencioso, o puro potencial antes de qualquer criação. Não tinha céu, não tinha terra, só essa imensidão esperando a primeira faísca. E olha que legal, aqui a criação não vem da calmaria. Ela nasce da briga, da oposição. De um lado, o fogo de Muspelheim, aquela força que quer se expandir. Do outro, o gelo de Niflheim, a força que quer encolher. A vida, para essa galera, nascia justamente no meio dessa tensão entre os dois extremos. E do choque violento entre fogo e gelo, surge a ordem. E bem no centro de tudo, crescendo imponente, está Yggdrasil, a árvore do mundo. Ela é muito mais que uma árvore, gente. Ela é o eixo do cosmos, a espinha dorsal do universo que conecta absolutamente todos os reinos. E é nos galhos e nas raízes dessa árvore gigantesca que os 9 mundos existem. Tem Midgard, que é o nosso plano, tem Asgard, a casa dos deuses, tem reinos de gigantes, de elfos, é um universo inteiro, super vibrante e todo interligado. Ok, o palco está montado, agora vamos conhecer os atores dessa peça. São esses arquétipos poderosos, os deuses, os gigantes, as forças do destino, que dão vida aos mitos e um significado profundo para cada uma das runas. E o chefão do panteão é Odin, só que ele não é aquele rei que fica parado no trono, não. O que define Odin é a busca dele, uma busca obsessiva, implacável por sabedoria. Um desejo tão grande que leva ele a sacrifícios extremos. E o auge dessa busca é um negócio de louco. Ele se pendurou na Yggdrasil por 9 noites, ferido pela própria lança. Um sacrifício de si mesmo para si mesmo. A lição aqui é poderosa. O conhecimento mais profundo exige uma transformação total de quem está buscando. Nesse universo, o destino não é uma sentença, tipo um roteiro já escrito. É o Wired. Pensa numa teia de aranha super complexa, onde cada ação do passado mexe no presente e ajuda a formar o futuro. A gente não é marionete. A gente é co-criador da nossa realidade, tecendo nossos próprios fios nessa teia cósmica. E quem é que cuida dessa teia toda? As Nornas. Elas ficam lá na base da Yggdrasil e tecem o destino de todo mundo, até dos deuses. Elas são a personificação do tempo, o que foi, o que é e o que ainda vai ser. Bom, agora que a gente já entendeu o cenário e os personagens, podemos finalmente voltar para elas, para as runas. Vamos dar uma olhada em como esse sistema mágico e oracular é todo organizado. O Futhark antigo, que é o sistema rúnico mais conhecido, tem 24 símbolos, 24 chaves para um universo inteiro de significados. E esses 24 símbolos não estão ali jogados de qualquer jeito, não. Eles formam 3 grandes famílias, os chamados Etir, cada uma com 8 runas. E essa organização é de uma elegância genial. Cada família, cada Ets, conta uma fase da nossa jornada na vida. O primeiro fala do mundo material, da sobrevivência. O segundo mergulha no nosso universo interior, nas nossas lutas emocionais. E o terceiro, o terceiro eleva a gente, falando da evolução espiritual, da nossa relação com o todo. É um verdadeiro mapa da existência humana. Então, fica bem claro, né? As runas são muito mais que um jeito de prever o futuro. Elas funcionam como um espelho da alma, uma ferramenta poderosa de autoconhecimento para guiar o nosso próprio crescimento.
Certo. E como é que esses símbolos ancestrais viajaram no tempo e chegaram até nós? Como eles são interpretados hoje em dia? Vamos para a Era Moderna. Bom, aqui a gente entra num assunto delicado, mas muito importante, que é o da suástica. Na sua origem, como o material de referência aponta, ela é um símbolo sagrado, uma representação da roda do Sol, encontrada em várias culturas antigas e sempre associada à vida, ao movimento e à boa sorte. A jornada desse símbolo é francamente trágica. De um ícone sagrado de vida, ele foi sequestrado no século XX por uma ideologia de ódio, que distorceu o significado dele para sempre. Por isso, é tão fundamental entender a diferença entre a origem ancestral do símbolo e o uso que fizeram dele recentemente. Mas esse conhecimento antigo não morreu. Tem uma metáfora linda que diz que ele está preservado, só esperando. É como se o gelo nórdico da história tivesse guardado ele, esperando o fogo da nossa curiosidade e da nossa busca para despertar tudo de novo. E a gente termina com essa imagem poética. Estudar as runas não é só ler um monte de livro. É tentar silenciar a mente para ouvir esses sussurros antigos, de uma tradição viva que continua falando com quem está disposto a escutar. E fica aqui a provocação final. As runas são só uma porta. Quando a gente abre essa porta, descobre não só um sistema de símbolos, mas uma maneira totalmente nova de ver o mundo. E aí vem a pergunta: que outras sabedorias esquecidas estão por aí, só esperando para serem redescobertas? A busca, com certeza, continua.